Hoje é o último dia do nosso workshop. Foi lá também o Zin. Gente, foram 7 dias de workshop. Esse é o último. Está sendo meio surreal pra mim. Eu vou confessar pra vocês que eu trabalhei muito, foi muito cansativo, mas foi ótimo, foi muito legal, assim. Então, hoje chegamos ao final e eu queria não só que vocês vissem a minha pessoa aqui, então no mesmo dia que o Taneco, por gentileza, topou participar pra dar os feedbacks e tudo mais, e a gente conversar um pouquinho. Hoje eu quis chamar o Maurício, que é uma pessoa, é um sound designer incrível, é um grande amigo meu, e e além disso, ele trabalha numa empresa de áudio super legal. E já trabalha lá há muito tempo, então a gente meio que trabalha junto na Shona Pitts, mas o Maurício já tem todas as experiências das coisas. E ele mora no Canadá, então ele é international, né? Então o preço, né, o valor dele aqui no Brasil vale um pouquinho mais de reais, porque ele é international. Então eu queria trazer, né, eu posso falar na próxima vez, que eu fiz um workshop, eu trouxe convidados internacionais. Então, perfeito. Deixa eu desligar a música aqui. Vou colocar vocês para esse ladinho aqui para eu conseguir ver todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre... A gente vai bater um papo, a gente vai falar sobre sound design, sobre carreira, sobre dinheiro, sobre valor, enfim. E a gente tem umas perguntas, inclusive, já, que as pessoas já mandaram no Instagram pra gente. E vocês também podem fazer perguntas a qualquer momento, o chat vai ficar aqui embaixo e tudo mais. Então sintam-se à vontade. Eu vou ligar pro Maurício pra chamar ele aqui. Oi, Maurício. Olá. Calma aí, deixa eu trocar a cena que você vai aparecer. Game Audio não. Thiago Calma Gifted aí, Attire Maurício. um súbito Mariguilardi. Game Tá Audio acontecendo. Thiago Gifted Attire um súbito Rafael 96. Game Audio As Thiago mensagens estão Gifted chegando, Attire espera. um súbito Espera elas Understory passarem. Ruiz. Tudo bem Game aí? Audio Tudo certo? Thiago Gifted Attire um súbito C4RYN. Tá tudo certo. O Thiago, ele tá tentando acabar com o workshop aqui, então ele ficar dando sub pros outros aí é difícil, né? Porque a gente não pode andar assim com papo. Difícil. Entendi. Mas agora já passou, tá tudo certo. Maurício, bem-vindo ao workshop. Obrigado, gente. Tudo bom? É difícil, eu fico sem conseguir ver o que eu tá atrasado, né? Quando eu vejo, porque eu tô com o vídeo ligado, né, do workshop, pra poder ver a tua cara, Dani. Sim. Só que tá atrasado, né? Sim. Então, é uma bosta. É um exercício de visualização aqui que eu tô te oferecendo. É uma bosta, mas tudo bem. Eu vou fazer essa porra funcionar, tá tudo certo. Maurício, você quer se apresentar pro pessoal que não te conhece ainda, que é difícil, já que você é tão famoso? Não sou famoso não. Oi, gente, meu nome é Maurício. Eu tenho 40 anos. Eu tô aqui, eu gosto de lasanha. Não. Meu nome é Maurício, eu trabalho com sound design na Shona Pitt. Eu sou sound designer, technical sound designer, eu faço implementação e mixagem também, e eu sou diretor de projeto. Então, algum dos projetos da empresa Maurício eu é o dirijo, quarentão sou eu mais que, novo sou eu desse que Canadá. tomo conta. Eu trabalho com áudio faz 10 anos, um pouco mais. Acho que são 10 anos, não sei. Desde 2000. Acho que um pouco mais de 10 anos. E 12 anos, sei lá. Mas com game áudio mesmo eu trabalho há pouco tempo. Eu trabalho há 5 anos. 4, 5 anos. Na Shell Pitch eu tô como fixo. Vai fazer 3 anos agora. Final de outubro. Começo de novembro. E eu trabalhei 1 ano e pouco como freelancer lá, como a Dani tá trabalhando. Então, é isso. Nesse meio tempo eu trabalhei em alguns jogos. Eu fiz Jet para PlayStation 5, fiz Godfall, que foi o jogo de lançamento do PlayStation 5.
Rogue Legacy 2, 30XX, Potionomics, Nostalgaia. Ih, tem mais jogo aí. Minecos, tô trabalhando. Putz, é uma sacanagem eu não lembrar de tudo. For the King 2, que foi anunciado há pouco tempo também, tô trabalhando. Quer dizer, trabalhei. Isso mais outras pessoas estão trabalhando, mas fiz algumas coisinhas. Bom, enfim, um monte de coisa aí. E é isso. Acho que não tem muito Você mais o tá que tipo, falar. Maurício. Ai, é tanto jogo. Ai, eu não sei, não lembro. Não, mas posso te falar uma coisa? Minha memória é uma merda, Dani. Minha memória é muito merda. É muito merda. Então, às vezes eu esqueço mesmo. Às vezes eu esqueço. E eu me sinto mal de esquecer, porque, pô, é projeto que você trabalhou, né? Você tem que lembrar, mas é muito ruim. Memória é muito ruim. Acontece. Normal, normal. É... Gente, então esse é o Maurício. A gente vai conversar hoje sobre carreira, sobre sound design, sobre dinheiro, sobre todas as coisas relacionadas a sound design e ao trabalho que um sound designer pode fazer, né? Não só coisas técnicas, mas também perguntas sobre, não sei, sobre o dia a dia, sobre esses workflows. Oh, meu Deus, deu um tapa no microfone. Sobre o que vocês quiserem, então vocês se sintam confortáveis para perguntar a qualquer momento aí pra gente. Sem problema nenhum. E a gente já tem umas perguntas aqui que a gente vai começar a responder, inclusive. Posso começar com as minhas, Maurício, antes de você trazer a sua? Claro, e vocês podem ir perguntando também no chat enquanto a gente Ah, vai. eu não. Calma aí. Fiz uma besteira aqui, Maurício. Perceber. Que bom que você percebeu. É que eu esqueci que tava no Discord. Eu vou olhar aqui no meu celular. É que eu faço as anotações no Discord. Aí eu troquei a câmera do Discord, foi pro. Saiu você a câmera. E eu continuei te vendo na Ainda, câmera, então eu pensei assim: ah, tá tudo bem, né? Normal. ainda bem que você não tinha nada estranho no seu computador aberto. Não, você acredita? Você acredita que nas últimas lives eu até fechei o Explorer ali das É. coisas que eu falei assim, cara, eu tô fazendo muita besteira isso daqui, uma hora vai dar ruim. Melhor fechar esse Explorer aqui, deixar quieto. Então, antes da pergunta, eu queria agradecer o Kavi que deu aqui follow. Muito obrigado, Kavi, bem-vindo à live. A primeira pergunta que a gente recebeu foi do Instagram do Hiyori VK. Ele perguntou, como eu melhoro um sound design, tipo, que eu posso fazer pra praticar? Quiser começando respondendo, Maurício. Como assim? Eu não entendi de novo. Como que eu melhoro no sound design, o que eu posso fazer pra praticar? Então, Como é o melhor no sound design? Tá. Praticando. Como eu faço para praticar? É, é, como faz som? Pega um som, coloca o som, fez o som. Não. É, como você faz para praticar? Você tem muitas formas. Eu acho que a Dani abordou bastante isso durante o workshop. Eu gosto muito de redesign, de fazer redesign. Eu acho que é muito divertido. Eu não sou um cara que gosta de game jam, né? Eu nunca participei de uma game jam e eu não gosto. Nunca vi, nunca comi, não gosto. Mas é verdade, eu não acho que eu sou uma pessoa que gostaria de participar de uma game jam, nunca fiz. Mas acho que se você gosta, pode ser uma boa também. Mas eu gosto muito de redesign, que é basicamente redesign é você escolher uma cena, você pode gravar jogando um jogo, ou você vai no YouTube, pega alguma gravação de um jogo e refaz o som inteiro daquela cena. Pega ele, muta todo o som daquilo, só usa o vídeo e refaz todo o som, todo o foley, ambiência, tudo. Isso é uma ótima forma de praticar. Se você quiser praticar coisas específicas, você não precisa refazer a cena inteira. Então você fala assim, não quero praticar ambiência, sei lá, eu quero praticar. É legal, é importante praticar tudo, mas às vezes você só quer praticar uma coisa. Então, eu só quero praticar sons mágicos. Então, você escolhe uma cena que tem bastante coisa mágica acontecendo, você vai lá e você refaz só os sons mágicos do negócio. Eu diria que esses casos específicos que você só faz uma coisa, não é legal para botar no Reel. Quando você bota no seu Reel para mostrar para as pessoas as suas capacidades criativas e técnicas, o negócio é ter a cena refeita inteirinha, tudo. Foley, ambiência, tudo. Se você for usar só como prática para melhorar, aí você pode fazer do jeito que você quiser.
Eu concordo com tudo que você falou, Maurício. Eu acho que assim, efeitos sonoros é uma coisa que você só vai ficar melhor praticando, fazendo exercício. Então você vê como é o melhor jeito de fazer esse exercício pra você. Em Game Jam talvez possa ser legal, mas talvez não tanto, porque eu acho que Game Jam não tem, normalmente, né, não tem muito tempo pra fazer umas animações mais complexas, alguma coisa assim. Então talvez você acabe treinando coisas mais simples, mas redesign é bem legal se você quiser sonorizar uma cena toda, se você quiser ressonorizar só um pedaço e tal. Então o único jeito de melhorar mesmo é fazendo exercício, fazendo de novo, de novo, de novo e aprendendo com isso, né? A segunda pergunta é do Matias, saxofonista. Como você começou a trabalhar com sound design, Maurício? Como eu comecei a trabalhar com sound design? Essa é uma pergunta difícil, né? Pode parecer estúpida, mas não é não não. sei. Eu comecei a trabalhar com sound design meio que por acaso. Porque, na verdade, eu trabalhava com música. No Brasil eu fazia música, né? Eu não fazia, eu nunca fui compositor. No Brasil eu fazia a parte de produção musical. Então eu fazia gravação e mixagem e masterização musical. E eu queria largar isso, eu não estava muito afim, eu fui meio que para game áudio. E isso meio que casou com a época que eu mudei aqui para o Canadá, para Vancouver, porque aqui Vancouver é um hub muito grande de desenvolvimento de jogo. E quando eu cheguei aqui, eu sempre eu gosto de música, eu toco guitarra há 25 anos. E eu gosto de fazer música, gosto de tocar e tal, mas eu não sou um bom compositor. Não sou. Se eu me comparar com vocês todos aí, tem um monte de gente aqui no chat que é 500 vezes melhor compositor do que eu, você, Dani, inclusive. É, eu não sou um bom compositor, então eu pensei assim, bom, eu posso, para trabalhar com game áudio, eu posso ou fazer música ou ser sound design. Eu preciso focar em um. Essa história de fazer os dois, eu falei assim, eu não vou ser bom se eu fizer os dois. Eu preciso ser muito bom em um, porque eu tô num mercado muito competitivo. Sim. Então eu preciso ser muito bom em alguma coisa. Eu preciso tentar ser muito bom em alguma coisa. A única forma de eu ter essa chance de ser muito bom em alguma coisa é se eu focar muito em alguma coisa. Eu decidi focar em sound design porque eu sempre soube que eu não era um compositor competente o suficiente para ser um ótimo compositor. E então eu meio que falei assim, bom, vou fazer da sound design. E eu nunca tinha feito sound design. Quando eu mudei, quando eu comecei a trabalhar com game audio, eu não sabia fazer. O meu reel foi uma das primeiras coisas na vida que eu fiz sound design, aquele reel que eu tenho. Eu nunca fiz nada de sound design. Eu aprendi sound design na unha, fazendo. É claro, eu tinha uma ótima base, que é uma coisa que eu gostaria de falar depois um pouco, que eu acho que é importante. Eu tinha uma ótima base de conhecimento de áudio. Mas sound design em si eu não sabia bosta nenhuma. Eu fui fazendo e aprendendo na porrada. E foi assim que eu comecei, querendo focar em alguma coisa para poder continuar trabalhando com áudio, ganhar algum dinheiro, porque eu precisava me sustentar, e sabendo que eu não era um compositor bom o suficiente para fazer música. E eu precisava focar em alguma coisa, foquei em sound design. Qual o primeiro jogo que você fez de sound design, Maurício? Você lembra? Teve um jogo que saiu, um jogo minúsculo, eu nem conto ele, porque ele saiu, é de um amigo meu que trabalha na EA aqui, chama Breno. Ele já trabalhava na EA aqui, ele trabalhou muitos anos com FIFA, agora ele está trabalhando com outras coisas na EA. Ele é game designer e ele fez um jogo de celular que chamava God Save Us, alguma coisa assim, só saiu pro Android. Eu fiz uns sons pro jogo, mas muito poucos, eu manjava bem pouco, fiz algumas coisas pro jogo. Tem aí, acho que ainda existe aí se alguém quiser jogar, não me julguem. Foi a primeira coisa que eu fiz de sound design na vida. E Baixem e mandem depois, mensagem pro Maurício. e depois eu comecei a trabalhar, fui contratado para fazer o Josh Journey, que é um jogo que, aliás, está para sair dia 6 de outubro, que é um jogo brasileiro. Você vê, ficou em desenvolvimento 5 anos. Eu comecei fazendo o Josh Journey e tentando fazer sound design e fazendo redesign, essas coisas. E eu nunca gostei da ideia de Game Jam, por isso que eu nunca participei.
Mas foi isso. Esses foram os meus primeiros jogos. E aí eu fui trabalhar de QA na Microsoft, né? Então eu trabalhei um tempo de QA de áudio na Microsoft. E aí fui contratado como freelancer já para trabalhar em Godfall, logo de cara, com a Shalom Pit. Isso deu super bem. Hoje em dia você está E lá. deu super certo, eu acabei sendo contratado, meio que nos 45 do segundo tempo. Quando eu fui contratado pela Shalom Pit, como, é, como ah, fixo, como empregado, que eu estava como freelancer, como empregado, era a minha última cartada. Se eu não fosse contratado, eu fui conversar com o Gordon, que é o dono da Shalom Pit, sobre ser contratado como fixo. E ali era a minha última cartada. Se eu não tivesse sido contratado pela Shalom Pit, eu tinha largado o áudio e tinha ido fazer outra coisa da vida. E acabou que deu certo, fui contratado, porque ele gostava do meu trabalho. Ele até ele falou, acho que você não é o melhor sound designer que eu conheço, mas eu gosto muito de você como você trabalha muito bem. Assim, você tem uma ética profissional muito boa, você está sempre disposto a fazer as coisas, você está sempre afim, você aprende rápido. E eu quero alguém assim na empresa. Então, mesmo que você não seja o melhor sound designer, eu vou te contratar. Eu lembro que ele falou isso. E aí eu fui contratado e eu melhorei muito, muito, enquanto eu já estava na Shalom Pit como sound designer. Muito, muito, muito mesmo. Eu sei que eu não sou o melhor sound designer na Shalom Pit, de longe, tem gente muito melhor que eu. Mas eu melhorei muito e hoje eu sei o que eu tô fazendo, digamos. Eu acho que uma das coisas boas, assim, de você estar num lugar onde você não é a melhor pessoa da sala, ou uma pessoa mais inteligente da sala, qualquer coisa assim, você é a sua curva de aprendizado é muito maior. Porque você começa a ter insights e começa a ter feedbacks e tal de pessoas que veem coisas que você não tá vendo. Então, eu não sei, eu Sim, prefiro estar assim sim, do que o sim. contrário. Sim, melhor ser um peixe pequeno num lago grande do que ser um peixe grande num lago pequeno, meio que isso, né? Exatamente. O Rafa É, perguntou se você pegou o Godfall andando já, então. andando. Peguei o Godfall andando. Peguei o Godfall, o Joey já estava trabalhando nele, a Charlotte Pitt já trabalhava nele fazia um ano, talvez, não sei. Mas a gente ainda trabalhou muito tempo nele. Por muito tempo fui só eu e o Joey trabalhando no Godfall, e depois o bicho pegou muito pesado, e aí a gente contratou, e a Charlotte Pitt cresceu também pra cacete, e a gente acabou começando a ter outras pessoas ajudando e tal, e aí aumentou, mas acho que pro Godfall eu fiz mais de eu não lembro, eu acho que eu já te falei isso, Dani, mas eu acho que eu fiz mais de 7 mil sons pro jogo, ou 6 mil sons, sei lá. Sim. Fiz som pra cacete pra aquele jogo. Sim. Eu fico É. imaginando as horas, às vezes eu fico, tipo, contabilizando minhas horas no Xeranopist, pensando, nossa, são muitas horas. São muitas horas, E, muitas horas. tipo, são só as minhas horas pensadas, tipo, nos últimos meses. Imagina, tipo, todas as pessoas que já não gastaram as horas delas. Né? É muita hora. É, exatamente. A Shannon Pi tem quase 10 anos, então imagina isso, né? Nossa, nossa. Eu vi É, que tá crescendo bastante agora, tem mais gente também. Então, sim. isso é legal de ver. É, o Celso de Move perguntou: como tá o mercado de sound designers para iniciantes? Vagas em empresas ou apenas freelancer? Aonde? Fala do International primeiro, que é a sua especialidade. Aqui tem bastante, inclusive. Aqui, acho que, não sei porque, nos últimos meses, eu tenho notado, tem um boom de vaga. Sim, meu, o que aparece de vaga de sound design por aqui nos últimos meses tá até esquisito. Porque quando eu comecei não tinha. E agora tá cheio, tá cheio. Então tá bombando. Mesmo para E, iniciantes, e- e você diria. eu diria que para iniciante é menos, né? Sempre é menos, né? As empresas são empresa é empresa em qualquer lugar do mundo, né? Mesmo aqui elas querem gente que tem alguma experiência. É um saco. Mas sim, ontem eu vi vaga na EA para iniciante, para 2 projetos. Acho que no Game Audio Slack, inclusive, tem uma vaga para Skate de sound designer, de junior sound designer.
Inclusive foi o Paul, que é um cara muito legal, que eu gosto muito dele, amigo meu daqui, que postou. Junior Sound Designer, o Paul Buckler, postou Wanna come work on skate with us? Então tem. Até tem. Para iniciante é menos, né? Sempre é menos. Mas tem. Agora, para iniciante, claro, freelancing, né? Pegar projetos menores, etc e tal, é sempre um caminho mais fácil, eu diria. Sim, eu acho que aqui no Brasil tem várias empresas que estão se focando agora em montar tipo um time de sound designer mais especializado, vamos dizer assim. E eu acho que principalmente são essas empresas maiores que são de jogos de celular, né? Tipo a Wildlife ou a Taps, por exemplo, que são empresas que funcionam mais pro mobile, assim. Eu acho que para um time, assim, eu acho que, tipo, várias empresas estão começando a montar os seus times. E eu acho que a curva de diferença, assim, entre iniciante do Brasil e uma pessoa considerada mais. Menos iniciante no Brasil e a curva que isso tem fora do Brasil é muito menor no Brasil, assim. Então, eu acho que às vezes você sendo iniciante, mas já começando a treinar, já começando a fazer as coisas, já fica mais fácil você subir o seu nível muito rápido em relação às outras pessoas que estão no mercado, pelo menos. Sim, sim. Eu tava conversando hoje, vai deixar isso para depois, mas eu tava conversando hoje sobre a diferença da profissão no Brasil, e foi hoje ou foi ontem? Eu não lembro. Sobre a diferença da profissão de sound design no Brasil e aqui fora, com o Pepe. Tava batendo um papo. E tem uns bons insights aí, depois a gente vai falar sobre isso. Mas assim, dá. Eu acho que o caminho. Foi o Fred que perguntou? Foi esse Fred que perguntou que tá escrevendo no chat? Não, não, não. Foi o Celso. Ah, tá, desculpa. É porque eu vi que o Fred falou, me formei em Direito, não sei o quê, e achei que fosse ele que perguntou. Eu me formei em Administração, Fred. Larguei tudo, fui fazer áudio, fui trabalhar com som Eu tinha quase 30 anos já, quando eu fui estudar. Bom, E eu não me formei em É, nada. eu me formei em Administração, trabalhei com marketing por um tempão. Então, assim, dá. Essa história de tá velho é bobagem. Eu tô com 40 anos. Eu fiz 40 anos esse mês passado, em agosto. Minha carreira tá começando a virar uma carreira de verdade agora. Você falou quando você começou a trabalhar com áudio, foi quando eu tava me formando no colégio. Então. Então, Você vê? tipo, sei lá, isso que é tudo relativo. No final é É, isso. o Taneco falou parte de mim se pergunta, esse boom de vagas, assim, as empresas realmente estão precisando de gente ou a precarização do trabalho está causando evasão? Taneco, não, não acho não. Acho que é precisando de gente. Acho que é precisando de gente. É claro que sempre tem evasão por causa de, de precarização de trabalho, mas eu não acho que teve uma precarização de trabalho gigantesca nos últimos 6 meses para causar esse boom de vaga. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Inclusive porque eu tô vendo muita vaga em muita empresa legal, em empresa, por exemplo, que trabalha 4 dias por semana, não 5 dias por semana. Então não acho que é isso, não. Talvez Mas esteja pode ser. acontecendo, tipo, uma expansão, ô Maurício, porque o Thomas tem É, visto muito de pixel art também, inclusive. sim. Muitas empresas contratando, que é uma coisa bem especializada, uma parte da arte que é bem especializada mesmo, né? Então, e empresas grandes, assim, tipo a Fish, por exemplo, sabe? Contratando vaga para diferentes Sim. pixel O arts. mercado, o mercado de, o mercado de desenvolvimento de jogos está crescendo muito, né? Faz muito tempo, mas nos últimos anos, realmente, imagina. É, sim. A próxima pergunta do Rafa Banger. Ele perguntou: alguma dica de como treinar o ouvido para mixagem dos efeitos sonoros? Tipo, efeitos sonoros e ambiências, por exemplo. Maurício pensando. É, vai jogar. É sério, vai jogar e ouvir Sim. o som. Vai jogar. Eu acho que esse tipo de coisa você treina prestando atenção em coisas que você gosta ou fazendo.
uma forma boa é ir jogando. Então pega um jogo parecido com o que você tá fazendo, ou que você gostaria de fazer, ou que sei lá. Eu faço isso muito quando eu vou mixar um jogo. Eu referencio outros jogos que eu acho que soam bem. E aí eu vou jogar e eu faço anotações, e eu percebo, pô, como é que tá o Foley, como é que tá a música, como é que tá a ambiência, o que tá acontecendo, sabe? É isso, você vai jogar e prestar atenção. Prestar atenção no som. Você vai jogar com o intuito de prestar atenção na mixagem, nas modulações que acontecem, nas transições, nisso, naquilo outro. Caderninho do lado, vai anotando e, e, e pronto. Então, é meio que isso. Eu acho que a única o jeito de você treinando essas coisas, de você treinar o seu ouvido é você ouvir. É, você ouvir o É, que você gosta, seja jogando, seja no YouTube. É o único jeito do nosso cérebro ter referência. Tipo, como que você treina mixagem? Você escuta as músicas que estão bem mixadas. Como que você treina masterização? Você tem que começar a ouvir essas coisas. Se você não ouvir, você não vai ter referência e mesmo que você faça muitas vezes, você não vai saber o que você tá buscando naquilo, o que pode estar de errado ou não. sim. Maurício, às vezes o teu fone tá dando um pouquinho de retorno. Talvez minha voz seja muito alta pra tu, não sei. Não, não, eu posso baixar um pouco aqui. Ah, então tá bom. É só um pouquinho mesmo. A próxima pergunta Me diz é. se melhorou depois, tá? Eu baixei um pouco. Tá. É. Mas não deveria, porque na verdade, como eu tô com esse fone de ouvido, ele não deveria dar retorno aqui. Bom, sei lá. Cara, mas eu vou te falar, Enfim. Maurício, o Discord ele tá bizarro, porque outro dia eu também estava com fone de ouvido, e aí o pessoal tava falando assim, ah, Dani, tá. Tá dando retorno. Eu falei, ah, gente, desculpa, vou pegar aqui o fone de ouvido. Eu peguei o fone de ouvido, eu coloquei o fone de ouvido, eu passei meus 45 minutos na cal, e o Tameuzinho tava super baixo. E eu tava do tipo assim, Tameuzinho, aumenta seu volume. Ele respondia, mas eu não ouvia nada que ele tava falando, porque tava muito baixo. E aí, tipo, depois dos 45 minutos ele falou, ah, é porque a Dani tá dando retorno. Então eu abaixei pra não dar retorno da minha voz. Eu, tipo, que caralhos? Eu tô de fone. E eu não Que conseguia viagem. nem ouvir o que ele tava falando, porque ele falava assim, Tameuzinho, você tá muito baixo. Aí ele falava, aí eu, sei lá, né, às vezes ele tá com, os pais estão dormindo, alguma coisa assim. Ele tá falando baixinho por causa disso. Passei mal Eu vergonha. odeio Discord. Eu odeio Discord. Mas tudo bem. A próxima pergunta do Thiago, você já viu, mas eu vou ler aqui pro pessoal. Quero saber o que pode ser falado sobre o esquema de organização de padrões que você acha maneiro quando você trabalha em equipe. Como equipes grandes com pessoas variadas trabalhando em projetos diferentes e como vocês lidam com isso. Essa é uma pergunta que pode ser respondida de 28 mil formas diferentes. Então, eu vou tentar focar um pouco em organização de projeto, que é basicamente assim: a gente na Shalom Pitts tem padrão de nomeação de efeito sonoro, é, padrão de nomeação de evento dentro do Fmod, que na verdade os eventos são nomeados de acordo com os efeitos sonoros que ele utiliza. Então, se um efeito sonoro chama-se SFX underscore player underscore death, vai ser esse mesmo nome dentro do Fmod. Ou, sei lá, de qualquer lugar, outro lugar. E a gente tem padrões de nomeação. Então, o que é loop tem que ter LP no final. Funciona, então, por exemplo, o que é SFX começa com SFX, o que é Foley começa com FLY, o que é ambiência começa com AMB, o que é. Aí vai. A gente tem padrões de nomeação, a gente tem padrões de entrega. Então, uma ambiência nunca pode ter menos do que X segundos. Scatter sounds nunca podem ter menos do que X variações. Tem padrões de entrega, é claro que isso varia de jogo para jogo, mas temos padrões de entrega. O que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte: quanto mais você padronizar numa equipe maior, mais consistência você vai ter
em termos de entrega técnica, né? É claro que sua padronização não pode matar a criatividade. Mas isso tudo que eu estou falando não tem nada a ver com criatividade. Tem a ver com organização de projeto. É, então, tudo isso que a gente faz, a gente tenta não matar a criatividade, mas a gente tenta organizar os projetos para que as pessoas que trabalham, que pulem de um projeto para outro, que façam diferentes projetos, etc e tal, tenham uma consistência em tudo, tanto nas entregas, até porque muitas vezes quem faz o sound design não é a mesma pessoa que implementa. Então, a pessoa que implementa, se ela implementa vários jogos diferentes, ela tem que saber, meio que fica fácil, né? Porque você já sabe como funciona. Você sabe a nomeação, você sabe que quando você recebe um FLY underscore qualquer coisa, é um Foley. Aquele som é Foley. Quando você recebe um UI, aquele som é UI. Quando você recebe um HUD, aquele som é um HUD. Então você tem que padronizar isso para facilitar também a mixagem, para facilitar a implementação, etc e tal. E a gente tem padrões de organização dentro dos projetos, dentro das pastas de projeto no nosso servidor central. Então, tem lá pasta de assets, pasta de vídeos, né, de captures, pasta para enviar se a gente precisa enviar alguma coisa, tem uma pasta para enviar para os devs, pasta de não sei o que, pasta de não sei o que. Então, tem tudo organizadinho, é mais ou menos a mesma coisa a cada projeto. É meio que isso, assim, eu acho que não tem muito, a não ser que a gente entre muito em detalhezinho, que aí eu acho que vai ficar chato, mas eu acho que a gente pode até bater um papo depois, Thiago, você sabe. Mas acho que não tem muita solução a não ser padronização mesmo. Criar padronizações e deixar isso muito claro. Ter documentos que falem isso. Inclusive, a gente tem padronizações para entregas de. A gente não faz só jogo, né? A gente faz trabalho linear também. Então, a Sharon Lapid faz trailer. A gente tem padrões de entrega de som para trailer. Então, as diferentes stems, como a gente mixa o trailer, quantos loops a gente mixa o trailer, como é que a gente entrega isso, como a gente entrega a referência para o cliente, como a gente entrega as stems para o cliente, como a gente entrega a mix final. Então, ó, ter tudo isso bonitinho em documento. Se alguém tem uma dúvida, é só ir lá no documento e conferir. Dá uma olhada. Eu acho que uma coisa que é bem legal também, que quando eu entrei na Sharna Pitch, eu fiquei, uau, como assim? Que logo no começo a primeira coisa que a Rachel falou pra mim foi, olha, lê esses documentos aqui. Aqui tá mais ou menos explicado como é que a gente trabalha e tudo mais. A nossa política, como que os diretores às vezes preferem receber o asset e tal. Então, isso me ajudou muito a entrar numa empresa que já tinha sua própria organização e eu já me colocar a minha cabeça pronta para entrar na organização dessa empresa. Que eu acho que é uma coisa que todo mundo tem dúvida, que é tipo, você tá. Cada lugar tem um padrão de organização. Então, se você é freelance, tem seu, o Maurício tem um dele, a Shana Pitt tem o dela, e às vezes outra empresa tem o dela também. Então, eu ter acesso a um documento que me explicou, mais ou menos, às vezes até, tipo, o que os diretores gostam de ver, o que eles não gostam de ver, o exemplo de som, enfim, coisas desse tipo. Ou, por exemplo, se você for colocar um som para review, se você quiser, se a animação for sincada com a cena, manda em vídeo. Se não for sincada com a cena, não precisa mandar vídeo. Manda em arquivo AVI, tanto não sei o quê. As ambiências tem que ter até no máximo tantas coisas. Variações são mais ou menos 6. Ou qualquer coisa desse tipo, eu acho que me ajudou muito, muito mesmo, porque eu acho que a organização, assim, é meio que colocada à prova quando você insere pessoas novas nesse seu processo já de organização que já existe, as outras pessoas já estão acostumadas. Então, foi uma coisa que me Sim. ajudou absurdamente. Assim, eu fiquei tipo, o quê? Eu nunca vi isso na minha vida. Sim, isso ajuda a diminuir a ansiedade de novos contratados também, né? Sim, totalmente. Eu acho que é muito Porque mais você difícil quando ajuda você a só pessoa a entra. inserir, exato, você ajuda a inserir a pessoa num contexto de que ela não está acostumada, de uma forma um pouco mais smooth, tranquila, sabe? Se ela tem dúvida, ela já sabe onde consultar, ela sabe mais ou menos o que fazer, entendeu? Sim. Maurício, minhas perguntas acabaram, mas eu sei que você tem uma.
você quiser Eu ler. tenho uma, sim. Eu tenho uma ah, como é que ele chama? Alex, pelo, pelo Instagram. Eu vou pegar o nome dele direitinho aqui, chama Guilherme Alexander. Ele na verdade, ele é compositor de música. Ah, e ele me perguntou uma coisa, hum, sério, peraí, gigante, gigante. Pera, um texto gigantesco, então eu vou tentar resumir. É, basicamente, o que ele perguntou é o seguinte: você tem várias coisas que acontecem num jogo, né? Então você tem trilha sonora, você tem você tem SFX, voiceover, tem isso, tem aquilo outro. E ele falou assim: como é que você faz para direcionar como é que você faz na mixagem para direcionar a atenção do jogador para aquela categoria de som quando tá tudo acontecendo ao mesmo tempo? Então ele dá um exemplo aqui. É, o compositor normalmente pode fazer uma música mais calma, que não chame a atenção, mas caso ele não faça isso, como é que você consegue fazer o sound effect se sobressair na mix? Ou ele fala assim, por exemplo, numa boss battle, o diretor de áudio quer que os SFX sejam mais em evidência. É, como é que você analisa questão de frequência para entender a música, como é que fazer? Enfim, como você consegue. Basicamente, a questão dele é assim: como é que eu mixo o jogo para tudo não soar um Um blob. blob sonoro? E isso é uma questão muito difícil de responder aqui, agora, assim, pá. É, porque envolve muita coisa técnica. Mas o que eu posso dizer é que você tem algumas ferramentas que são importantes, e aí tudo depende de como você está implementando as coisas no jogo. Se você está usando o middleware, isso já vai te facilitar um montão. Se você estiver usando só o Unity, você está fudido. O Unity é uma merda para áudio. É, mas, se você estiver usando o middleware, você consegue fazer coisas que fazem a mixagem mais dinâmica. Então eu não acho que existe uma necessidade do compositor se preocupar com as frequências do sound effect. Não, não. Uma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu fiz no 30XX. As músicas do 30XX são músicas, aquele tipo de música retrô, eu não sei como é que chama, não Tipo sei se é chiptune, assim. não é bem chiptune, viu? Mas assim, ela mais ou menos. É tipo chiptune com Elas umas coisas novas. modernas, é. É, tá. É. Só que ela tem aquela pegada e ela é super comprimida. Super. Músicas 30XX é um bloco, assim. Mas é o estilo. É o estilo. Eu não tô julgando, tá? Por favor. Inclusive, acho que elas são muito boas. Mas é um estilo super comprimido. Então ela tá sempre na sua cara. Tá sempre tá socando você. E porra, como é que eu vou fazer o sound effect aqui, soar nessa porra, com essa música socando você e com a música, tipo, o tempo inteiro na sua cara e o tempo inteiro com um monte de frequência aguda e com distorção de beat crushing, etc, etc, etc. Como é que eu faço? Então, por exemplo, uma coisa que eu usei é, foi é, criar sidechaining dentro do Fmod, do Buzz de efeitos sonoros para o buzz de música, mas não de uma forma simples no sentido de aqui estão todos os efeitos, eles vão ducar vão fazer ducking na música e pronto. Não. Primeiro eu fiz por prioridade, então efeitos sonoros com maior prioridade fazem um ducking maior da música, efeitos sonoros com menor prioridade fazem um duck menor da música e ambiências não fazem duck nenhum da música. É,
E eu fiz por banda. Eu criei 3 bandas, grave, médio e agudo. Então, o grave do efeito sonoro faz um ducking específico nas frequências graves da música. O médio do efeito sonoro faz um ducking específico nas frequências médio agudas e médio graves das músicas. E o agudo faz um ducking específico nas frequências agudas e médio agudas das músicas. Então, o que acontece é que quando um efeito sonoro é mais grave, ele não vai puxar a música inteira para baixo. Ele vai puxar o grave da música para baixo para ele sobressair, porque ele é mais grave e vai deixar o resto da música tocando. Quando um efeito sonoro é mais médio, ele vai chutar o médio da música para baixo, vai deixar o grave e o agudo da música soando. Então você não vai ter essa sensação de que a música sumiu e voltou. Até porque é um ducking leve, né? Eu não estou falando de pumping, eu não estou criando pumping. Mas você não vai ter essa música, você não vai ter essa sensação de que a música sumiu e voltou. Você vai ter a sensação de que as coisas estão meio que se ajeitando. É como se tivesse um colchão. E aí você bota uma coisa, o colchão abaixa um pouquinho, depois ele volta porque você tirou. Então são meio os efeitos sonoros. A música é o colchão, os efeitos sonoros são as coisas que você está colocando, meio que assim. Isso é uma das coisas. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, em Boss Battle é criar snapshots específicos. Então no Boss Battle, você quer que os sound effects entrem mais, fiquem mais na cara, você baixa um pouquinho a música, aumenta um pouquinho os efeitos sonoros, ou você manda para um buzz específico que você dê uma compressão maior dos efeitos sonoros. Essa é uma outra coisa, você criar snapshots. O que eu quero dizer é o seguinte, o importante é você saber, e é por isso que é importante você estudar a implementação. As pessoas acham, implementação, coisa de maluco, não, para que eu vou estudar implementação, não serve para nada. Implementação não serve só para botar o som dentro do jogo. Implementação serve para você entender como é que você vai criar a porra dos efeitos sonoros, da música, para poder utilizar as ferramentas que os middlewares ou whatever, o que quer que seja que você está usando para implementar dentro do jogo, como você utiliza aquelas ferramentas e como você precisa criar os seus efeitos sonoros e as suas músicas para se utilizar daquelas ferramentas. E quais são as ferramentas disponíveis para você chegar no resultado que você quer. Então, no fundo, o que você precisa saber é assim, o que eu quero fazer? Eu quero fazer isso, isso, isso. Tá bom, com essas ferramentas aqui, como é que eu chego nesse resultado? E aí você vai criar sua forma. Essa é uma forma que eu fiz. Cada jogo eu faço de uma forma diferente, porque cada jogo ele tem uma estrutura de mixagem diferente, ele tem conceitos diferentes de mixagem, etc e tal. Alguns jogos têm mais silêncio, outros têm menos silêncio. Uns jogos são mais pesados, são mais comprimidos, outros são menos. Isso varia muito, mas o principal é assim, entenda as ferramentas que você tem na mão, estude, e aí com essas ferramentas você consegue entender como chegar naquele local que você quer chegar com a mixagem do seu jogo. E você só vai conseguir fazer isso se você souber as ferramentas que você tem na mão, souber o que elas faz e fazer, e tentar. Vira e mexe, eu passo horas criando sistemas de mixagem para jogo. Horas, mais de um dia, facilmente. Testando, ouvindo, tá funcionando, não tá funcionando, o que eu preciso fazer, pô, não funcionou, vamos começar de novo, o que eu faço aqui, o que eu faço ali, por que não tá funcionando? Eu acho que uma coisa que você falou que é bem importante, Maurício, eu concordo com tudo que você falou, e eu acho que, assim, uma coisa bem importante pra gente lembrar é que não existe receita de bolo, sabe? Pra cada jogo você vai ter que fazer o negócio, ver como é que funciona, ver como é que tá funcionando com a música, ver qual é o estilo do jogo, ver o que você quer fazer ali também, qual é o estilo do jogo, o que o desenvolvedor quer. Então, tipo, eu acho que é muito mais uma questão de testar várias coisas diferentes. Então, estudar enquanto você não estiver trabalhando. E aí, quando você estiver trabalhar, é testar, e aí é tentativa e erro, e isso não ficou bom, e aí volta, e não sei o quê. E essas coisas levam tempo mesmo. Sound design leva tempo, implementação leva tempo. E são coisas que, se você não levar tempo nisso, se fizer em 1 hora, mixou o jogo, 2 horas mixou o jogo, você não mixou o jogo. Você não fez nada. Então, Imagina, um jogo me leva muitas horas para mixar, gente. eu acho que às vezes as pessoas pensam assim que é uma coisa que vai tomar menos tempo e não é uma coisa que toma tempo. É um trabalho especializado. Então, além de você ter que ter estudado todo esse tempo para estar pronto quando chegar a oportunidade, você vai demorar tempo para fazer as coisas. É normal mesmo isso. E é Só melhor. acha que
só acha que não vai levar tempo quem não sabe o que tá falando. É verdade. É melhor que você gaste tempo e faça um negócio bem feito do que faça tudo em um dia e, mixei aqui mais ou menos também e vamos lançar o jogo. Então, uma coisa a se pensar. É. Inclusive, Maurício, eu sei que você quer muito falar uma coisa para as pessoas. Diga. Já que a gente terminou com as nossas perguntas. Tá. Não, primeiro assim, deixa eu falar uma coisa. Eu devia ter começado falando isso. E eu esqueci. Tava na minha cabeça, eu acabei esquecendo. Primeiro, que tudo que eu tô falando aqui, tudo, absolutamente tudo, é só a minha opinião. É a forma como eu vejo, baseado nas minhas experiências. No jeito que eu. E minhas experiências são muito únicas. Eu não sirvo de exemplo às pessoas. A minha carreira não serve de exemplo a ninguém, tá? No sentido de. Como você conseguiu entrar em game audio? Como você conseguiu. Eu não sirvo de exemplo. Meu caminho foi muito único, no sentido de. Muita coisa aconteceu na minha vida, foi muito ida e volta. Eu tive sortes, tive grandes privilégios, tive muita coisa que eu não sirvo de exemplo. Então, eu gostaria de deixar isso muito claro. E outra coisa é que a minha opinião é só a minha opinião. O que eu tô falando aqui, nada é verdade. Você pega isso que eu tô falando aqui, o que a Dani falou, etc e tal, você usa o que você acha que vale a pena, o que você não acha que vale a pena, joga fora. E faz do seu jeito. Só para não acharem que eu tô aqui sendo pastor de ninguém, sabe? Porque não sou dono da verdade, sou nada. Eu tenho uma opinião baseada na minha experiência. Eu tenho mais experiência do que não só pelo meu tempo de trabalho, mas pelo tanto de projeto que eu já fiz em pouco tempo. Isso por causa da Shalom Pitch, tudo por causa da Shalom Pitch. Muito, assim, se não fosse a Shalom Pitch, eu não teria trabalhado nesses projetos todos. Que me dão uma experiência que tem bastante gente que não tem essa experiência que eu tive até agora. Então isso me ajuda a ter uma visão um pouco diferente das coisas e muitas vezes a minha opinião acaba sendo diferente. Mas não significa que ela é verdade e eu mudo de opinião pra cacete o tempo inteiro. Outra coisa que eu queria falar, que na verdade a gente estava conversando antes, Dani, sobre os absurdos de aprender áudio em geral, que as pessoas aprendem de qualquer jeito, pelo amor de Deus, estudem. Quando vocês começarem, se vocês não sabem isso, vocês vão precisar aprender isso agora. Vocês saiam daqui e vão pesquisar. Estudem Signal Flow. Como é que chama isso em português, Dani? Caminho do sinal. Caminho do sinal. É assim mesmo? É esse nome horrível? É. Tá bom. Então estudem Caminho do sinal. Em inglês, Parece um o nome é mais filme. bonitinho. Parece um filme traduzido pela Rede Globo, assim. Caminho do Exatamente. sinal. O Caminho do Sinal. Estudem Signal Flow. É super importante entender a porra do caminho do sinal quando você está trabalhando. Para você entender o que está acontecendo dentro da porra da sua DAW e dentro da porra do seu middleware ou do Unity, etc e tal. Você não vai conseguir fazer o que você está querendo. Se você, uma coisa um pouco mais avançada você não vai conseguir fazer se você não entender de que forma o sinal de áudio está caminhando, para onde ele está caminhando, como ele está passando, de onde ele está saindo, para onde ele está chegando, por onde ele está passando antes de chegar naquilo. Ele está saindo antes do fader ou depois do fader? Quando ele sai, ele duplica ou ele vai de uma vez só? E o que significa isso? Caminho único, o que significa isso? É pre-fader, é post-fader, é pre-effects, é post-effects, é input signal. Gain, onde que acontece o ganho? É importante entender onde acontece o ganho, porque você vai estar distorcendo coisas. Se você não entender onde está o ganho está acontecendo, você vai estar distorcendo coisas sem sacar. Porque o que você está fazendo, você está distorcendo coisas em... Você olha só no master, aí você fala assim, mas não está distorcendo nada no master. Mas todos os seus outros plugins estão distorcidos. Você ainda não entendeu que, na verdade, o que você fez, você distorceu tudo e puxou o ganho, só o fader para baixo, e aí, é claro, no master não vai estar distorcido, mas está tudo cagado antes. Então, se você não entender a questão de ganho e caminho de sinal, você vai ter uma dificuldade gigantesca em
entender o que caralho você está fazendo. Você não vai conseguir criar sistemas de áudio que são efetivos. Principalmente quando você está falando em middleware, quando você vai para jogos mais complexos, você está falando, eu fiz um sistema todinho de oclusão no Fmod. O Fmod não tem oclusão nativa, né? Não tem sistema de oclusão nativo no Fmod. Eu criei um Ele sistema de tem oclusão. ele tem um plugin que é Steam Audio, eu acho, que todas as vezes que eu usei só me deu mais trabalho do que resolveu o meu negócio. Não, aquilo é horrível. E ele tem uma coisa de oclusão. Se você está usando o Unreal, ele consegue combinar, ele consegue comunicar com o sistema de oclusão do Unreal. Mas se você está usando o Unity, ou nesse caso desse jogo que eu tô fazendo, uma engine proprietária, não tem sistema de oclusão que você pode usar. Eu criei um sistema de oclusão dentro do Fmod usando buses. E eu só consegui criar esse sistema porque eu entendo o caminho do sinal. Porque e mesmo assim, teve hora que eu falei assim, peraí, por que caralho eu tô ouvindo isso dessa forma? Onde que isso daqui tá indo? E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E eu só consegui troubleshoot, que foi entender o que estava acontecendo e arrumar os problemas enquanto eu estava criando o sistema, porque eu entendo o caminho do sinal. Não, então vamos lá, o sinal está vindo aqui, está passando por aqui, porque eu estou tendo um send aqui, está vindo daqui desse send. Ah, isso precisava ser pre-fader, então vou mudar todos os sends para pre-fader. Não, precisava ser post-fader, então vou mudar todos os sends para post-fader. Eu criei um main out dos sound effects novo, porque eles não podiam sair pelo main out original, por questões de delay, etc e tal. Então, assim, se você não entender isso, quando você chegar no caminho, na hora de fazer um sistema um pouco mais complexo de mixagem, de oclusão, etc e tal, em qualquer middleware, você vai travar. Você não vai conseguir. Tudo em caminho do sinal, mesmo na DAW, essa história de, eu estou mandando para um bus, mas por que eu estou ouvindo o som original se eu estou mandando para o bus? Porque ele é pre-fader, porque ele é post-fader? Porque você está mandando antes do efeito ou depois do efeito? Você quer mandar para o reverb antes do phaser ou depois do phaser? Você quer mandar com o som original ou com o som... Estudem isso, pelo amor de Deus. É a coisa mais básica que tem. Se você quer saber, se você quer entender de áudio, você precisa saber caminho do sinal. O Rafa colocou aqui, parece meio complicado. Não é tão complicado quanto parece. Só que é uma coisa que você precisa entender. É uma coisa que, por exemplo, eu não sabia quando eu comecei a fazer música e nem quando eu comecei a fazer efeitos sonoros. E quando eu comecei a aprender isso, a impressão que eu tinha antes é que eu tinha várias informações na minha cabeça que elas estavam lá. E eu sabia fazer elas. Eu sabia mandar para um grupo, sabia produzir um negócio lá, eu sabia fazer todas essas coisas. Mas eu não entendia de verdade o que acontecia ali. O que acontecia quando eu mandava a track pro grupo? O que acontecia quando eu mudava um negócio para fazer um sidechain, por exemplo? Eu mandava informação, mas eu mandava áudio. Ou o que estava acontecendo todas essas coisas. E aí, quando você começa a estudar isso, é aí que as coisas na sua cabeça começam a se conectar. E realmente foi uma coisa que mudou a minha vida, assim. Eu realmente não fazia a menor ideia o que era. E quando eu comecei a entender o que era, eu pensei, isso é uma DAW? Tipo, é isso que a gente mexe hoje em dia? É tipo, programa digital de uma coisa que está aqui fisicamente na minha frente. Então é exatamente isso que eu tô fazendo. Então, Porque a DAW não é nada além do que uma emulação, entre aspas, dos estúdios que a gente tinha antigamente, que não tinha computador. Então era o caminho do sinal, né? Passava pela mesa, entrava o cabo do microfone, entrava no pré-gain, no ganho da mesa, passava pelo ganho da mesa, o canal da mesa, o aqui, lá, saía. Você tinha um send. O send não é nada além do que um cabinho que você colocava para botar para ir para um outro hardware que tinha e voltava naquele mesmo canal ou num canal diferente. Eu fiz isso tudo na unha, né? Eu aprendi a fazer isso na unha. Eu também aprendi, tá, Maurício? De 96 canais eu tinha que fazer. Então, assim, é importante, mas isso me ajudou demais, assim, demais. Eu não consigo conceber como alguém consegue mexer com áudio e realmente fazer coisas criativas em áudio
sem saber isso. Te juro que pra mim é muito difícil. Maurício, eu acho que uma coisa que acontece, assim, em arte, no Brasil, é que a gente aprende poucas coisas da técnica e aprende muito a copiar, assim. Então, tipo, o Thomas sempre reclama disso. Ah, o curso de pixel art, ele ensina você como fazer um shade, ou sei lá o quê. Ele te ensina como fazer uma árvore. Aí você faz várias árvores. E aí você vai mudando os pixels. E aí quando você vê, você faz uma árvore sua. Ou, ele ensina a fazer um cachorro. Ou ensina a fazer uma casa. Ou ensina a fazer um background. Qualquer coisa assim. E você não vai aprendendo como você poderia fazer alguma coisa do zero, por exemplo. Você vai meio que copiando aquilo até você chegar nesse lugar. E eu acho que isso acontece com o áudio aqui no Brasil também. Então, o tanto de gente que eu conheço que não sabe o que é caminho de sinal. Tipo, que trabalha em áudio, que já trabalha em áudio faz um tempo, mas quando a gente começa a falar de caminho de sinal, qualquer coisa assim, a pessoa já começa a ficar confusa, porque viu vídeo na internet, porque aprendeu vendo não sei quem que mostrou um exemplo, que não sei o quê, e aí você aprende, claro, você aprende a fazer o grupo, você aprende a mandar pra master, aprende a colocar lá os efeitos e tudo mais, mas você não sabe o que tá acontecendo ali de verdade, né? Eu acho que é um fenômeno que acontece também em áudio, e principalmente Não, em game áudio no Brasil. até porque, tô falando sério, tem plugin. Se você não souber caminho do sinal, você não vai usar o plugin. Você não vai usar. Principalmente os plugins mais complexos, os plugins que tem mais. Que muitas vezes são os que fazem coisas mais interessantes. O Morph, por exemplo, da Synaptic. Se você não entender caminho do sinal, você vai ter uma dificuldade tão grande de usar aquele plugin de uma forma efetiva. É claro, você pode enfiar numa track e dar um jeito. Pode sair som. Mas para usar ele direito, entender o que está acontecendo e usar ele de uma forma decente, se você não souber caminho do sinal, você está fudido. Tá fudido, você não vai conseguir usar o plugin direito. Porque ele é um plugin que depende de você mandar. Sabe? De você mudar. Ai, o que é? É que eu falei pro Thomas pra ele fazer um clipe do coisa, porque a Bu fez uma coisa muito fofa enquanto você tava falando. Eu tô vendo ela aqui se lambendo Não, inteira. ela tinha. Maurício, desculpa eu te atrapalhar, mas. Ela Imagina. tinha. Ela tinha se esticado assim, ela ficou com a linguinha, tipo, pra fora, assim, foi muito fofo. Blip. Sim. Então, assim, tem plugin que se você não souber caminho do sinal, você vai ter dificuldade de usar ele de forma certa, correta. Então você precisa saber. Precisa saber. Eu acho Para muito você poder útil, fazer um gente. sidechaining, isso tudo que eu falei do 30XX, se você não souber o caminho do sinal, você não faz ideia de como fazer o que eu acabei de descrever de mixagem do 30XX, por exemplo. Eu acho que até uma coisa que você citou bastante coisa de middleware e tal, mas, tipo, você entendeu o que acontece na sua. Que isso? Meu microfone só caiu. Socorro! Meu Deus, que isso? Atividade paranormal aqui nesse quarto. Mas se você não sabe o que tá acontecendo na sua DAW, é porque a gente já tá acostumado a não entender tudo que acontece na DAW. Mas isso é uma coisa muito básica que a gente nem pensa às vezes. E toda DAW acontece isso, toda DAW passa por esse caminho. Se a gente aprender, gente, muda vidas. Eu tentando fazer um negócio 5.1, eu aprendi caminho de sinal e eu fiquei apanhando pra isso. Enchi o saco do Maurício pra ele me ajudar. Se eu não soubesse, eu estaria muito ferrada. Eu não entender absolutamente nada. Eu ia ver um monte de número. 5.1, se você não souber caminho do sinal, você tá fudido fazer qualquer coisa 5.1. Sim. E eu, Atmos, nossa senhora, então, já agora, foi muito nossa triste. senhora. Então, aprendam o caminho do sinal. Essa é a mensagem da sexta-feira de hoje. Pronto, já dei minha bronca, agora podemos começar. Agora você vai dar as outras broncas. Então, eu e Maurício, a gente separou algumas coisas que a gente gostaria de falar aqui. Tanto para relembrar as coisas que a gente já falou no workshop, mas também porque o Maurício veio aqui para dar a opinião dele, que é sempre muito bem-vinda, é sempre muito espetacular para todos nós. Então, a primeira coisa que eu vejo que muita gente tem dificuldade é em planejamento de como que você vai decidir o que vai ter no projeto, como que você vai saber o que vai ter no projeto, como que eu vejo, quantos efeitos sonoros eu faço, ou como que eu decido isso, como que eu decido aquilo. Eu vejo que muita gente tem muita dificuldade com
a documentação em si. Saber qual é a necessidade do projeto. Às vezes o desenvolvedor fala, sei lá, eu tenho 15 efeitos sonoros aqui. E como que você pode passar por isso? Eu sei que, Maurício, você é uma pessoa muito boa de planejamento e organização. E eu acho que seria muito bom ouvir você falar um pouco disso, porque eu vejo que é uma dificuldade de muita gente. Porque a gente, sei lá, eu acho que as pessoas aprendem muito a fazer o efeito sonoro. E essa parte de planejamento, de organização, de você saber a necessidade do desenvolvedor, a necessidade do projeto, até para você saber quanto cobrar, qual valor cobrar, qual o tamanho do trabalho que você vai ter. Eu acho que às vezes isso fica um pouco de lado, né? Sim. Sim, eu acho que o mais importante é a gente entender que, primeiro, ser sound designer não é fazer som. Envolve isso tudo outro, sabe? É claro que numa empresa grande, se você é um sound designer júnior, isso vem mastigadinho já pra você. Você recebe um negocinho falando assim, faz esse som aqui, tá bom. Mas se você quer ser um freelancer, você precisa saber isso. Senão você tá ferrado. Então, como é que você quer começar falando disso, Dani? Eu acho que uma coisa que pode ser muito legal, assim, as, como que as pessoas podem fazer pra ter ideia do tamanho do trampo que vai ter pra fazer naquele jogo. Porque eu acho que isso é uma coisa que, nossa, eu já fiz muito isso, já fiz muito isso de errado, de você tá sempre, você faz um lançamento pra pessoa, ou faz não sei, né? Faz um modelo de planejamento e sempre tem mais trabalho e você às vezes acaba sendo prejudicado com isso ou, enfim, porque você já concordou ali com a pessoa ou você não sabia e tal. Então eu acho que documentação, planejamento, eu acho que a maior dúvida assim que eu vejo as pessoas tendo. É assim, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir uma build do jogo. No mínimo. No mínimo você tem que conseguir uma build do jogo. É claro, às vezes você está entrando num projeto que ainda nem tem build. Já aconteceu. De a gente entrar no projeto que está tão no começo que não tem nada. Aí é um pouco mais difícil. Aí é uma coisa um pouco mais chata. Mas nesse caso específico, por exemplo, o projeto queria pagar bem a gente, então a gente já sabia que valia a pena, então tá tudo certo. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma build do jogo, jogar o jogo e anotar o que você vai vendo e que precisa de som. Não confia no que o desenvolvedor está te mandando. Não confia, não confia. Porque, olha, eu não conheço nenhum desenvolvedor até hoje que nunca deixou de avisar de som que faltava. Coisa que você jogava e falava assim, mas porra, isso não tá fazendo som nenhum, tinha que ter som aqui. Aí o cara fala assim, nossa, é mesmo. Então, assim, não confia. Não confia. Pega a porra da build, joga e vai anotando. Anota, faz uma planilha. Abre uma planilha, Google Sheets. Vai lá. Cria pastinhas, cria tabzinhas, player, ambiência, e vai anotando. O que precisa fazer para o player, o que precisa fazer de ambiência, blá, blá. Ah, mas ainda não tem o jogo inteiro pronto. Tudo bem, você faz do que tem o jogo, você conversa com o desenvolvedor e fala assim, qual percentual do jogo tá pronto? Ah, 30%. Então você extrapola isso vezes 5, porque é mentira que está 30% pronto. Não, sempre vai para cima. Então você Sim. extrapola isso. É, então, mais ou menos isso que você tem que fazer. Então, você joga, vai anotando tudo que você vê que você acha que precisa de som. Tudo. Tudo. Não é assim, mas eu quero que fique mais barato, então vou anotar menos coisa. Não faz isso. Primeiro, porque pode acontecer de o cara sacar que precisa de som e você ter que fazer o som. E se você combinou uma coisa fixa, você está fudido, você vai ter que encaixar no projeto, naquele valor. Ou o negócio vai sem som e aí fica feio pra você. Porque você que fez o som do jogo. E aí quem jogar vai falar assim, pô, mas não tem som nisso aqui? Tem uma água caindo aqui, pingando, e não tem som nessa água pingando. Então, assim, façam o que a gente chama na Shalom Pitch de audit, que é, como é que é em português, audit? É, Não sei.
É, audit em português é. Porra, que merda, eu esqueci. Enfim, é tipo uma. Eu ia falar audição, mas não é audição. É estranho, né? Quê? Odd é estranho. Não é odd. É audit. Audit. Audit em português. Vamos lá. Ó, o Tanek falou que é tipo Auditoria. auditoria, isso. É uma auditoria. Então a gente faz uma auditoria. É essa palavra que a gente usa. A gente faz uma auditoria no jogo. O que ele tem que precisa de som. A gente anota tudo. E a gente extrapola isso, mais ou menos. E chega mais ou menos num valor, de quantos effects, etc e tal. E é claro que isso vai mudando, vai crescendo, vai diminuindo de acordo com o projeto, é óbvio, né? Mas pelo menos você tem uma base um pouco mais sólida para você trabalhar, entender quanto tempo você vai levar para fazer aquilo, quantos sound effects você vai precisar, qual que é o trabalho, que você consegue fazer aquilo sozinho ou não. Acho que é isso. Acho que assim, essa é a primeira dica. Acho que não. E depois é muito de gerenciamento mesmo. O que você vai fazendo, quais são as coisas mais importantes, o que já está pronto para fazer, o que não está, etc, etc, etc. Você vai gerenciando. E aí você faz uma planilha. Geralmente a gente tem. A gente hoje em dia não usa mais planilha, a gente usa um software chamado ClickUp, Que é um amorzinho. que é muito legal. Só que o Mas Maurício, ele é muito fácil de se mexer as coisas, né? não é? É? É ótimo, né? Não, mas é ruim às vezes, porque às vezes você tá ali e você mexe uma coisa que não era pra ter mexido, ele não tem Ctrl Z. É, Eu já me desesperei algumas vezes por causa disso. Eu tava conversando isso com a Jamie falou, gente, mas não deveria ser tão fácil assim. Eu falei, um pois pouco. é. Mas às vezes a gente fazia. A gente trabalhava com planilha até pouco tempo atrás. Então, assim, façam planilha e façam planilha e vão populando essa planilha. E nela mesmo você compartilha com o dev e vai mostrando, ó, isso daqui já está dentro do jogo. Você cria uma outra tab, assim, para o dev, o que já está dentro do jogo. Isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Os caminhos dos eventos todos no Fmod bonitinho, não sei o que, você vai fazendo. Meio que isso, eu acho que não tem muito. E também cada pessoa meio que faz do jeito que você vai encontrar o seu jeito. Esse é o jeito que a gente faz, não é uma regra. Eu sei que tem outras pessoas que fazem de outras formas. Eu acho que assim, o importante, o principal, é você saber ter o mais próximo possível da ideia do quanto trabalho você vai levar. Porque você vai precisar disso pra cobrar, e você vai precisar disso pra saber quanto tempo você vai levar, porque a pessoa vai querer saber quanto tempo você vai levar, né? Não pode ser Sim, de eterno a produção sim. do jogo. Então, você. Tipo, eu já vi pessoas fazendo, tipo assim, vai ser mais ou menos assim, tipo, uns 3.000, assim. Tipo, gente, não façam isso. Tipo, tenta ver a coisa mais perto possível. E é uma coisa que eu gosto de fazer, pelo menos com as pessoas que eu trabalho, que eu falo, olha, é mais ou menos isso, tá? Pode ser mais, pode ser menos. Provavelmente não muito, porque a gente fez o negócio aqui, etc e tal. Mas, tipo, conversa com a pessoa. Sabe, o desenvolvedor, ele não é seu inimigo. E vocês estão ali juntos pra fazer uma coisa que é fazer o jogo ter áudio. Então, não precisa tratar, tipo assim, mas eu acabei não vendo esse efeito sonoro com não sei o que, ou ele adicionou esse negócio aqui, fiquei ridículo com não sei o que. Tipo, conversa com ele, sabe? Bom, se a pessoa não quiser conversar também, aí problema, você vai ter que resolver isso de outra maneira. Mas eu acho muito útil quando você sabe a base, porque aí você tem que saber quanto tempo você vai levar, quanto trabalho você vai levar, quanto você vai cobrar, etc. E além disso, você sempre falar com a pessoa, olha, efeito sonoro é uma coisa que às vezes surge muito. Então, essa é uma ideia aqui que eu tenho. Às vezes pode dar um pouquinho mais, às vezes pode dar um pouquinho menos, depois a gente vai conversando. Tô sempre aberto pra isso, etc e tal. Porque você já prepara a pessoa, porque é muito difícil no começo da produção de um jogo você ter noção de todos os efeitos sonoros que vai ter. Ou se o jogo não estiver totalmente pronto, porque o desenvolvedor sempre vai colocar alguma coisa. E ele vai achar que aquilo não tem que ter som, mas vai ter som. Outro dia eu tava falando com um cliente meu e ele falou assim, não, mas só vai ter assim, tipo, mais uns poucos sons. Aí eu falei assim, quantas fases você tá colocando no jogo? Tipo, é um jogo arcade e tal.
Não, são umas 2 variações de fase, só que só estão 2 mecânicas mais, no tipo assim, deve dar uns 5 efeitos sonoros. Eu comecei a fazer na minha cabeça a conta, eu falei assim, cara, no mínimo, no mínimo, mais uns 20. Tenho certeza absoluta. E aí ele lembrou que tinha uma animação de cutscene que ia tocar no começo, e uma animação de cutscene que ia tocar no final. E eu falei, tipo, isso não dá 20. Isso dá muito mais que 20. Não é só, tipo... Tem muitas coisas. A gente só não pode sonorizar uma parte. Porque aí vai ficar mais estranho ainda. Então, é legal você falar com a pessoa, olha, com todo respeito, eu já tava falando com o cliente no orçamento e ele falou, era um jogo de tiro, assim, e aí ele falou comigo, eu acho que deve dar, tipo, uns 10 efeitos sonoros. Eu falei, impossível, com todo respeito. Com todo respeito a você, mas não vai ser isso. Vai ser muito mais que isso. 10 efeitos sonoros num Não, jogo? Maurício, era um jogo, tipo, de tirozinho, assim, tipo um MOBA. Não entendi. Eu falei, 10 efeitos sonoros? Gente, 10 efeitos sonoros. Eu tô fazendo um jogo pequeno, tá? Aqui, um jogo pequeno. 10 efeitos sonoros. Eu não tô. Eu acho que eu tô usando mais pros main menus, pros menus de pausa e pros. Só somzinho de UI. Sim, tem mais de 10, facilmente. sim. Imagina, esquece. Então você pode falar com a pessoa e você pode discordar do seu cliente. Não é um crime discordar do seu cliente. Você pode oferecer a ele a sua opinião de uma maneira muito gentil, de uma maneira muito educada e falar, olha, com todo respeito, entendo você e tudo mais, mas com a minha experiência, muito provavelmente não vai dar isso. Isso é muito pouco. E aí você pode dar exemplos por quê e tudo mais, mas não sei, não fique com medo do seu cliente, sabe? Converse com ele. E aí, se essa pessoa for uma babaca, aí também paciência. Você pode despedir ela ou você pode aguentar ela. E já é outra coisa, né? Imagina. Não, e isso geralmente é conversado antes de você ser contratado, né? Então você já. É uma boa forma de você entender como é que é o seu cliente, né? Tipo, se essa pessoa já tá te dando problema na hora de você discutir se são 10 sons ou não, entendeu? É porque vai dar merda. Eu tenho uma coisa que eu faço sempre, é que eu não faço, eu não vou pro próximo passo com o cliente, quando o cliente me contata, eu não faço nenhuma, tipo assim, nenhum orçamento, nem nada assim, se ele não me der um mínimo de informações sobre o jogo. Então, tipo assim, mais ou menos, porque isso afasta muita gente. Porque tem muita gente que quer contratar alguém, mas aí nem sabe o que tem. Aí você fala assim, você dá um trabalho para elas, tipo assim, olha, legal, mas me conta sobre o seu jogo, se você me fala um pouco mais dele, conta as músicas que você imaginou, alguma coisa assim do tipo. Você dá algum trabalho pra ela, normalmente já afasta a pessoa que não quer o negócio de verdade. E aí, pelo menos, te poupa o tempo de, às vezes, fazer um orçamento, ou de conversar com ele, alguma coisa assim, que é o tempo que você poderia estar trabalhando em outra coisa, então... É válido. Você podia estar fazendo qualquer coisa, podia estar jogando videogame, não interessa o que você podia estar fazendo, você só não está gastando tempo com gente cretina, é diferente. Sim, exatamente isso. Você quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto, Maurício? Ser que tem que descobrir um pouco a sua forma de planejar, o importante é planejar e ser organizado. Pare de achar que ser sound designer é fazer boom, sabe? Tipo, fazer boom. Entendeu? Não, tem todo esse trabalho e esse trabalho é essencial. Sem ele, vai dar merda. Até porque se você começa a fazer mais de um projeto, então, isso é essencial para você saber prioridades, a que pé tá o projeto. Hoje eu toco 5 projetos diferentes na Shallow Pit, eu tô trabalhando. Alguns eu toco sozinho, outros eu sou o sound designer, outros eu sou o diretor. Assim, se eu não tenho noção do que eles precisam e qual é a prioridade deles, isso, aquilo, outro, fodeu. Começa, né? Sim. E se não for fazer por você, faça pelo seu cliente, porque ele vai te respeitar muito mais se você entregar as coisas pra ele de uma maneira organizada. E se você peraí, se não for fazer pra você tá fazendo o quê? Vai fazer outra coisa da vida, né? Se não for fazer por você. Se não for fazer por você, vai fazer por quem? Você tem que fazer por você. Então, se você é profissional, se você se considera um profissional nessa porra, você tem que fazer. Então, gente, além de fazer por você, faça pelo seu cliente também, que ele vai gostar muito mais de você. Se você não ficar entregando as coisas de uma maneira bagunçada pra ele. Inclusive, isso já
parte pro próximo ponto que a gente queria falar, que é Maurício, muita gente me pergunta e às vezes conversa de, tipo, o quão difícil é quando você tá tendo que fazer um efeito sonoro e você não sabe nem de onde partir pra ele, tipo, ou por causa de que esse efeito sonoro é muito fora da sua área de conforto, ou porque tá dando um branco naquela hora e você não tá conseguindo fazer, que é uma coisa que às vezes acontece e tal. O que você faz nessas horas? Eu acho Não que faço, passo pra outra método, pessoa. eu não faço. Eu choro, sento, choro, pego um vinho, Você vai pro seu uma quarto, gin bota o tônica, capuz, cruza os pego uma gin braços. tônica, pego um vinil de jazz, boto pra tocar e falo, Silvio, pra isso, cara. Não, o que eu faço? Assim, vai, é, vai procurar referência. Eu acho que é a primeira coisa. Vai procurar referência. Tem referência aí fora. Tem. É muito difícil você vai fazer um som que não existia. Eu já fiz som que não existia. Assim, que não existia assim, que eu não tinha referência de nada. Isso eu já fiz. É super difícil. Super difícil. Tipo, pro Jet, eu fiz som que não existia referência. Inclusive eu postei o som lá no nosso grupo, Dani. Hum. Não existia referência. Não tem. Aquilo não tem em outro jogo. É uma coisa. Então eu peguei pela história, pelo lore, fui entender o que que era aquela porra e fui tentando ir com o Gordon era o diretor, fui batendo papo com ele, entendendo qual que era a intenção dele com aquele som, isso com aquilo outro, criei o som, demorou pra cacete. É um dos sons mais importantes do jogo, demorou mais de 8 horas pra eu criar esse som. Enfim, consegui. Mas assim, a primeira coisa que eu falo é assim, vai buscar referência. Ah, que tipo de jogo que é e que tipo de som que é? Ah, é um som de uma explosão mágica de fogo que sai da boca de um vulcão. Vai procurar referência disso em algum jogo, vai no Skyrim, vai no The Witcher, vai no sei lá onde, vai ver alguma coisa, entendeu? Talvez não tenha exatamente aquela mesma coisa, mas alguma coisa similar vai ter, você vai começar, e aí você ouve e fala assim, o que que tem nesse som? O que que faz dele legal que eu posso usar e o que é uma merda que eu não vou usar? E aí você anota e vai tentando falar aquilo. Agora, se você não quer pegar referência porque, sei lá, você é cretino, você pode, você pode simplesmente ir pensando no som de forma concreta. O que é esse som? É uma magia. Uma magia do quê? É uma magia de fogo. Bom, então eu vou começar a procurar coisas de fogo. Então eu vou lá na minha biblioteca, Fire, Explosion, Fire Burst, Fire Whoosh, Fire Burning. Começa. Ou sei lá, é uma magia de defesa. O que que ela faz? Ela defende contra um ataque. Uma aura que aparece contra o ataque. Tá bom, é uma coisa menos concreta. Então é uma aura que aparece alguém te ataca e você vai dar uma aura. E aquela aura defende aquele ataque. Defende contra aquele ataque. Qual que é a essência desse som? A essência desse som é um shield, né? É uma defesa. Então ele é basicamente um som de um escudo, basicamente. Então você pode pensar assim, bom, o escudo é feito de metal. Eu posso começar com alguma coisa de metal, algum impacto de metal, né? Para dar aquela sensação de tum, de tipo, não, aqui não passa. É alguma coisa dura. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Uhum. Você começa a destrinchar o que é o som, para que ele serve, o que eu vou fazer com ele. Isso você consegue fazer em qualquer som. Qualquer som. Som mesmo que o som não existe. O que é o som? Para que ele serve? Qual que é a intenção que ele dá, que ele quer que você quer que tenha quando o jogador ouve ele? Qual que é a informação que ele tem que passar? E aí você destrincha o som, e aí quando você destrincha o som, você começa a ter informações que podem te ajudar a, na sua biblioteca, ir atrás de sons que dão aquela sensação que você está querendo passar, que são aquelas sensações que você destrinchou quando você destrinchou o som. Eu vou te falar, Maurício, acho que até quando a gente sabe o que quer fazer, muitas vezes, se eu olhando os sons da biblioteca, eu mudo de ideia, assim, eu tô olhando,
nossa, eu não tinha pensado nisso, isso daqui pode ficar bem legal, isso daqui tem uma coisa bem interessante aqui. E aí você vai pegando, por isso que, tipo, não adianta você ter uma opinião super inflexível sobre as coisas, porque você tá criando algo, você não tá imprimindo uma ideia da tua cabeça. Então, às vezes, aquilo Sim. nem funciona tanto, às vezes tem outras coisas que funcionam, e você só vai descobrir isso quando você vai começar a fazer. Então, uma coisa que o Taneco falou que é a verdade, que é, tipo, quando você não tem repertório, você tem que ir atrás de repertório, isso é verdade, eu acho que foi isso que o Maurício falou de referência, então, por isso que é muito importante, se você não quer jogar, então veja vídeos, ou então busque E não é só referências. jogo, hein? Uma das coisas mais legais que eu aprendi com o Gordon e na Shallow na Pizza é não vai só atrás de jogo, não, vai atrás de filme. Sim, Vai atrás de cinema, de série, vai atrás de coisas que você ouve por aí, vai atrás de outras referências, sai do videogame um sim. pouco. Eu acho Fora que... do videogame pode te trazer coisas muito incríveis, porque o videogame ele se retroalimenta muito, a mídia videogame. Então, quando você sai, os sons mais legais muitas vezes vêm de coisas que não são videogame, são outras coisas. São outras referências. Eu acho que o importante, assim, principal das referências é o que você, no final, vai ter que tirar alguma coisa daquilo, não é você copiar o som. Então, no final, você vai ter que tirar ali o que você gosta, que nem o Maurício falou, o que você gosta, o que você não gosta, o que você vai tirar, o que você vai jogar no lixo. Então, independente de você estar sem ideia, buscar referência, ou então você